pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, o programa Estudando as Escrituras. Certa vez Jesus diz que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre um assunto que mexe com ateu, com qualquer religião, denominação, que é a pergunta: o que acontece com o ser humano depois que ele morre? Isso mexe dor, saudade. O que acontece com o ser humano quando morre? A Bíblia nos responde. Quando você vai no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 4, diz assim, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos já não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Quando você vai no livro de Jó, capítulo 14, verso 21, fala a mesma coisa. Os mortos já não sabem coisa nenhuma. Estão sem consciência depois que descem à sepultura. Seja salvos ou perdidos, que isso só cabe ao Senhor Jesus. Quando você vai no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2 e verso 3 fala assim, presta atenção. Muitos dos que dormem quando se levantar Miguel ou Micael, à volta de Jesus, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, na volta de Jesus, os que se encontram na sepultura, tanto salvos ou perdidos, vão ressuscitar um dia, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Mas aonde que eles estão agora? Sepultura. Estão na sepultura. A mesma coisa quando você vai no livro de João, João capítulo 5, verso 28. João capítulo 5, verso 28 e verso 29 diz assim, não maravilheis disto, porque vem a hora em todos que se acham nos túmulos, não no céu, nem no inferno, o que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Até a oração do credo fala na ressurreição da carne. Então nós somos isso aqui. Nós somos a natureza holística do grego holos. Então, se descemos à sepultura, a Bíblia fala em livro da vida e livro da perdição, mas fala em ressurreição. Eu e você só vamos ter a vida, os que desceram à sepultura, através de uma ressurreição. Há uma grande promessa muito linda, muito bonita no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, de 53 a 56, diz que tragada, onde os justos vão ressuscitar, vão o corpo ser transformado no abrir e fechar de olhos, e vão dizer, tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Então, nem o céu e nem o inferno, isso a Bíblia não fala que imediatamente a pessoa vai. Ela vai para a sepultura. Tanto que no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 18, tem um texto que mata, bem dizer, a charada. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 18, que fala assim, preste atenção para você matar a charada. Paulo falando, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E o verso 18 fala assim, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, se não haver ressurreição, Paulo está dizendo que os que morreram em Cristo vão perecer. Então, se vão perecer, onde que estão agora? Estão no céu? Não. Sepultura.
Todos os santos de Deus, foram casos à parte que a Bíblia Sagrada menciona, estão na sepultura. E eu queria encerrar esse vídeo citando um texto muito interessante. Anota esse texto depois aí para você. Olha que texto interessante, que texto bonito, que mostra o amor de Deus para mim e para você, e mostra o amor de Deus, seja preto, branco. Deus não faz acepção de pessoa, em todas as eras. Esse texto está registrado na Galeria dos Justificados pela Fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, quando você vê a Galeria dos Justificados pela Fé, todos os heróis do Antigo Testamento, e no verso 39 e verso 40, olha o que a Bíblia Sagrada fala em Hebreus capítulo 11, verso 39 e verso 40. Falando de todos os heróis do Antigo Testamento, ele fala assim. Verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você junta esse texto com Efésios 2,15 e diz que daí, na volta de Jesus, que vai ser o maior acontecimento de todos os tempos, desde que a raça humana sobre a terra até aquele dia, todos vão se encontrar. Todos os heróis do Antigo Testamento, fora algum caso que a Bíblia cita que ressuscitaram, caso à parte, estão dormindo no pó da terra. Sansão, Enoque. Nenhum deles ainda alcançou Abraão, alcançou a promessa. Para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Porque vai ser o maior acontecimento, o grande encontro da família dos salvos no céu. Você pode ver seu querido, seu avô, sua mãe que morreu em Cristo, e um dia poder abraçar, querido, e viver eternamente em uma eternidade que não haver choro, lágrima derramando no rosto e nem mais tristeza nenhuma. Paulo disse: se console em 1 Tessalonicenses, verso 13, se não me engano, se console com essa passagem. Que eu e você ficamos com essa esperança de encontrar um dia Deus face a face e encontrar queridos nossos na eternidade. Que Deus te abençoe e que Deus possa te confortar e te dar ânimo a cada dia para estudar a palavra de Deus. Um grande abraço.